Aluguéis da Oi caem enormemente nessa última atualização. Pois é, pessoal, o vendido está indo embora. Para ser sincero com vocês, dentro desses últimos anos, tá? Desse passado bem recente aqui da Oi, nunca o saldo aí de posições vendidas na Oi esteve tão baixo igual agora nesse fechamento do pregão de quinta-feira. Vamos falar um pouco sobre isso. Vendido indo embora da Oi. Conversei com um amigo a respeito sobre esse movimento, né? Por que o vendido está saindo da Oi? O amigo até comentou comigo e me deixou bem pensativo, assim, eles devem estar saindo da empresa porque acham que vai entrar em falência, vai ter algum problema. Na verdade, o contrário, né? É bem o contrário em relação a isso. Eu vou falar com vocês. Vamos falar das últimas decisões aqui da Justiça. Decisões essas em que marcam a possibilidade do adiantamento de direitos creditórios de um processo que ele é bem volumoso em termos de dinheiro, né, gente? Aquele processo do PASEP, aparentemente uma empresa, a ITN Capital, está querendo comprar os direitos creditórios desse processo. Isso aqui vai muito em linha que eu falo, que é a questão ali dos direitos creditórios da arbitragem, né? Vamos falar um pouco sobre isso e vamos ver por quanto que vão comprar, né? Vamos falar também sobre a venda do cobre aí da Oi. Estão vendendo o cobre da Oi a um valor de R$ 9,50 o quilograma, o que também nos chamou a atenção, né? Uma vez que o cobre está sendo negociado a 40, 50 reais por aí. Então, falar um pouco sobre isso. Vamos falar sobre todas aquelas questões envolvendo, em especial, essas discussões, né, judiciais da Pinco, envolvendo a Pinco, né? Obviamente. E a gente sabe que existe basicamente uma briga entre a Pico e o BTG e uma pretensão de se judicializar isso lá nos Estados Unidos. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais agora nesse vídeo. E se você está chegando no canal e outras atualizações, né, pessoal? Você está chegando agora no canal Investir Sempre, muito prazer. Meu nome é Guilherme Borges, eu sou contador e investidor da Bolsa de Valores e de Oi. Muita atenção nesse vídeo porque tem muita atualização, muitas informações importantes. Eu quero que você já se inscreva no canal, curta o vídeo, compartilhe esse vídeo com quem você quiser compartilhar. E lembrando, tá, gente, que nada do que é dito aqui representa recomendação nem de compra nem de venda e nem de manutenção de ativos. Então já se inscreva no canal, venha fazer parte da nossa comunidade e bora lá. Pessoal, vamos falar de algumas questões a respeito da Oi e principalmente nesse atual momento aqui da empresa, em que eu vou fazer uma breve introdução, um breve preâmbulo antes da gente ir para algumas questões mais fundamentais aqui. O que é a Oi, né? A Oi é uma empresa gigante, igual eu sempre fico comento com vocês, só que aparentemente há alguns anos abandonada, mal administrada e como tivemos lá atrás, né, problemas seríssimos aí de eventuais inconsistências das administrações da empresa que eventualmente dilapidaram o patrimônio da Oi, né? A Oi é uma empresa em que eu vejo assim, a necessidade de se ter uma gestão extremamente séria sobre a companhia, de maneira, primeiro, a gente precisa ter uma clareza realmente muito forte de todo o patrimônio da empresa, né? De tudo que ela tem de patrimônio, porque aparentemente tem muita coisa espalhada aí Brasil afora. Eu acho que tem que ser feito um trabalho também, em algum momento, né, a empresa se reestruturando, essa coisa toda, de se revisar tudo que foi feito lá atrás, em especial de eventuais vendas de ativos a valores baixos, vendas de ativos que têm alguma inconsistência. Eu acho que isso precisa ser revisitado, isso precisa ser analisado, e se eventualmente houve patrimônio da Oi que foi alvo aí de corrupção, que foi alvo aí de desvio, isso tem que ser judicializado e tem que ser, e esse patrimônio que foi aí, obviamente, subtraído da empresa tem que ser reposto pelas pessoas competentes, tá? Ou pelas pessoas pertinentes que foram aí as causadoras disso. Isso é um detalhe muito importante. E o que a gente vê hoje na empresa é o seguinte: uma empresa, então, com um patrimônio gigantesco, mal administrado, patrimônio mal administrado que não tem dono, ou seja, cada um ali vai tirando um pedaço da Oi para satisfazer os seus próprios interesses pessoais. Em determinado momento, chega-se aí a uma grande instituição financeira privada com uma sede de ganância gigantesca e olha o
para esse patrimônio gigantesco da Oi abandonado e que aparentemente continua abandonado. Esses imóveis da Oi aí, pessoal, eu realmente gostaria de saber qual é a situação deles. Devem estar abandonados, né? Ninguém administra aquilo lá. Então, um patrimônio abandonado, chega um grande player privado e fala assim, agora aqui é a minha chance de eu crescer em cima dessa massa, entre aspas, abandonada aqui, e eu vou correr atrás, e eu vou crescer, né? Eu vou satisfazer a minha sede de ganância com isso daqui. Muito complicada essa situação. Ainda assim, né? Depois de tantas vendas, depois de tanta... de tanta subtração do patrimônio da empresa, a empresa ainda continua com um patrimônio muito elevado. Mas eu vejo assim a necessidade de que deva ser feita uma auditoria e uma revisão, uma ampla revisão em todos os contratos aí de venda do patrimônio da Oi. Eu acho que é muito necessário que se veja, a gente precisa analisar, vamos ver como é que a justiça está trabalhando nisso daí, a respeito das diversas diluições que a Oi teve no capital da Vital. Isso aí foi um completo absurdo, né? Favoreceu basicamente os fundos geridos pelo BTG e que é algo que precisa ser melhor entendido. A Oi ela tinha ali uma participação que beirava 50% do capital da Vital, foi parar em 17%, agora aumentou um pouco, foi para 27%. Isso porque pararam de diluir a Oi no capital do Vital. Então, assim, isso daí é algo escandaloso na minha visão. Um outro ponto, como é que ficaram os dutos ali na venda da infraestrutura, né, da Infracor, né, da rede de fibra neutra? Os dutos, então, ficaram de propriedade da Vital. Pois é, mas qual que é a riqueza que está ali dentro, né? Tem muita riqueza ali, né? Será que foi vendido por um valor realmente justo? Eu acho que esse contrato ele deveria ser alvo aí de uma revisão, de se revisitar isso daí, tá? Outra questão, e os imóveis que a Vital, os imóveis da Oi que a Vital ocupa incomodado? Parece que são 2.350 imóveis, né? Algo nesse sentido, mais ou menos por aí. E aí, a Vital não vai pagar, o BTG não vai pagar aluguel por usar esses imóveis da Oi, não? A Oi ela vai ficar cedendo gratuito, uma empresa que está em recuperação judicial sem pagar funcionário, ela vai ceder, não vai ter receita de aluguel desses imóveis, aí da Vital e do BTG, que são duas instituições fortíssimas, né? O BTG é altamente lucrativo, aí não vai pagar o aluguel, aí é muito fácil crescer, né? Realmente, você crescer em cima de um patrimônio de uma empresa abandonada e em recuperação judicial, aí a gente lucra bastante, né? Então, assim, essa situação toda ela precisa ser esclarecida. A Oi ela também andou vendendo vários direitos creditórios de processos aí do passado, alguns por valores muito pequenos. E isso eu acho que isso precisa ser revisitado. Isso aí precisa ser reanalisado, porque a Oi deixou muito dinheiro na mesa. Aí. E o que eu, como acionista, não quero ver é a empresa deixando dinheiro na mesa, a empresa deixando dinheiro aí, ou perdendo dinheiro nessas transações e tendo seu patrimônio dilapidado, né, em favor da ganância de certos entes privados. Então isso não pode acontecer, a gente tem que ficar atento a isso, a justiça precisa ficar atenta a isso. Mas infelizmente o que a gente está vendo ali, principalmente na primeira instância do Poder Judiciário, na gestão judicial da UE, essa continuação do processo aí de venda de ativos da UE a valores míseros, né, muito abaixo do que valem, ou seja, a continuação do que eu já venho falando que existe há anos. Né? Isso não pode continuar acontecendo. Não é possível que nós estejamos vendo essa situação e nenhuma autoridade, quem tem poder na caneta, né? Eu não tenho, eu sou apenas um minoritário, pessoa física, eu não tenho. Mas não é possível que nenhuma autoridade vá fazer alguma coisa. Gente que realmente tem poder na caneta, que é autoridade, que manda, não é possível. Cadê a segunda instância do Poder Judiciário do Rio de Janeiro? Cadê o Superior Tribunal de Justiça, os ministros? Cadê a CNJ? Cadê o ministro das Comunicações? Cadê o presidente da República? Cadê o presidente da Anatel? Da morosa Anatel? Cadê? Cadê o presidente da Anatel para falar alguma coisa, para comprar essa bandeira? Cadê a frente parlamentar aí de telecomunicações do Congresso Nacional? Cadê os senadores e deputados? Não tem ninguém. E só para continuar um ponto que é muito importante assim. Algumas pessoas vão falar, mas isso aqui é uma empresa privada que se vire. É uma empresa privada, mas que presta serviços essenciais à população brasileira. Então a gente tem que parar
com essa mente pequena de falar assim, ah, é privada, eu não vou salvar o mercado, que se vire com ela. Se fosse público, eu ia dar um jeito. Igual os Correios, né? Os Correios foram lá, salvaram ela. Mas vamos parar com esse pensamento pequeno e fechado e vamos abrir um pouco no seguinte: uma empresa privada é que presta serviços essenciais à população brasileira, meus amigos. É uma empresa que, se caso ela vier à falência, ela ainda vai ter um impacto gigantesco sobre milhares de pessoas Brasil afora. Então, vamos parar com esse discurso se é privado ou se é público e vamos ter uma mente aberta que qual que é a essencialidade dessa empresa para o Brasil. Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Se o Bradesco vier à falência, a gente vai ter um exemplo, né? A gente vai ter um problema enorme no setor financeiro brasileiro. Enorme. Olha quantas agências do Bradesco estão espalhadas Brasil afora, quantos milhões de correntistas que a empresa tem, desempenha assim, serviços essenciais no Brasil e no sistema financeiro nacional. Então vamos parar com essa questão aí, se é empresa pública ou empresa privada, vamos ter uma mente mais aberta e menos fechada e olhar para o macro. A gente está falando da população brasileira, tá? Independentemente de ser empresa privada, se é empresa pública. E na verdade o que infelizmente a gente está vendo são várias empresas, ou algumas empresas públicas, dando pesados prejuízos nesses últimos anos para a União, né, mal administradas, dando pesados prejuízos para a União e o Tesouro Nacional, e eventualmente com bancos públicos e privados, tendo que ir lá socorrer essas empresas por má administração. Né? Então, está fazendo, na verdade, está fazendo peso sobre o orçamento público isso daí. E o Tesouro ou tendo que aportar dinheiro, então entrando como uma fonte de garantia, né, fonte garantidora dessas empresas públicas, vide os Correios, a situação que os Correios vem enfrentando nesses últimos anos, que é triste, né? Voltando para cá, vamos agora falar dos aluguéis, né? Os aluguéis da Oi, então, chegaram no seu menor nível histórico, nesses últimos anos, tá? Desse passado recente, desses 2 anos e meio, 3 anos para cá. Isso aqui é muito importante, que o vendido está saindo, né? E o vendido é um dos players que eu coloco aqui para vocês, que ele é um dos players mais perversos, né? Quando a gente fala na Bolsa de Valores. Daqui a pouco eu vou explicar por quê. Chegamos em 5.603.000 ações alugadas agora no dia 30 de abril, uma queda de 1.100.000 ações em relação ao dia 29. O vendido, nessa última atualização, ele tirou muito o pé da posição vendida. Ele saiu demais. Ele nunca saiu tão... eu não me lembro dele de ter tido um movimento vendido que saísse, que diminuísse tanto, igual foi esse agora, dessa última atualização. Foi impressionante a saída deles. Né? Vamos lembrar que no começo do mês de abril, nós estávamos aí com 8,1 milhões de ações alugadas, né, das ações da Oi. Eu estou pegando justamente esse intervalo que vocês estão vendo aqui, ó, de 1º de abril a 30 de abril, tá? Então, nós iniciamos com 8.122.000 ações alugadas lá no início de abril, dia 1º de abril, enfim, 2 de abril, aquela coisa toda, e estamos fechando o mês de abril, nessa última atualização, com 5,6 milhões de ações alugadas. Caiu, pessoal, 40% o número de ações alugadas. Muito alta essa queda, inclusive eu peguei um gráfico aqui nesse site, onde a gente consegue ver o percentual de ações alugadas da Oi, né, que vinha vindo aí na ordem mais ou menos uns 4, 3%, e agora chegamos em 1,7%, né, percentual de ações alugadas, o menor dessa série histórica aqui, que pega final de 2023 e vem agora até aqui 2026, tá? Na quantidade do saldo de posições em aberto, em 2025 nós tínhamos um saldo que beirava na média de 13 milhões, ali principalmente mais para o segundo semestre de 25, né, 12, 13 milhões, enfim, variável. Em 26 foi caindo, né? Então caiu aí para cerca de 9 milhões, 10 milhões, essa coisa toda, agora até chegar a 5,6 milhões de ações alugadas. Reparem, a gente nunca teve nenhum momento em que o número de ações alugadas estivesse tão baixo igual está hoje. Tá? Nunca teve. Né? Então, assim, até chegar em 5,6 milhões de ações alugadas, né? Então, assim, realmente é um momento que chama atenção pela saída dos vendidos. Quero eu acreditar que já esteja alguma perspectiva de sair o adiantamento recebíveis dos créditos da arbitragem. Eu vou entrar com mais detalhes
nisso daqui a pouco. O volume financeiro do saldo em aberto também muito baixo, né? R$ 834 mil, o mais baixo dessa série histórica que pega final de 23, todo ano de 24, todo ano de 25 e 26, né? Estávamos ali com um volume financeiro, nesses últimos meses, na ordem de 1.400.000, R$ 1.400.000, né? Chegou ali, ao longo de 25, bateu 8, 9 milhões, enfim, 4 milhões, e agora num momento realmente muito baixo. Vamos lá, né? O que acontece, e já colocando aqui num cenário, que eu estava conversando com um amigo, foi antes de ontem, né? A gente teve uma conversa, e ele comentou comigo assim, Guilherme, eu acho que tá caindo um tanto de saldo alugado, porque daqui a pouco essa empresa vai falir e eles não vão ter mais como devolver essas ações. Uma frase que faz a gente ficar pensativo, mas não é tanto por aí, né? Eu fui dar uma pesquisada, uma aprofundada nesse tema e perguntei, no cenário de falência, como é que fica quem tomou as ações alugadas, né? O short, como é que ele vai fazer? E aqui eles falam, né? No cenário de falência, isso aqui pesquisa da internet, eu pedi ajuda ali para a inteligência artificial, aqui, ó, no cenário de falência de uma empresa listada na bolsa, o investidor que está vendido, o short, obtém o lucro máximo possível. É o melhor cenário ali para ele. Claro, porque a empresa entrou em falência. Perfeito, entrou em falência, parou de negociar as ações. Vamos dizer que o valor da ação chegou a zero. O que é que o short vai fazer? Ele só devolve. Só devolve. Ele não tem mais nem que recomprar. Vai recomprar a zero? Ele não precisa recomprar a ação. Só devolve para os proprietários originais, lucrou o máximo que dava para lucrar. Então, por isso que quando a empresa está entrando em falência, a gente entende que vai ser um cenário onde que o aluguel ele vai para cima, ele vai realmente assim exponencialmente para cima e a taxa do aluguel também vai subir. O que a gente está vendo, na verdade, é a taxa do aluguel aqui da Oi cair e o número de ações alugadas cair também, né? Por isso que eu falo que o aluguel das ações ele é um importante termômetro a respeito aí de como que uma determinada empresa ela pode se comportar. Daqui a pouco eu falo um pouco sobre isso. Mas então, o cenário de falência de uma empresa listada na bolsa, o investidor que está vendido, short, obtém o lucro máximo possível, pois a obrigação de recomprar e devolver as ações geralmente se extingue ou é liquidado por um valor simbólico próximo a zero. O que acontece com as ações alugadas? Quando uma empresa decreta falência definitiva, suas ações deixam de ser negociadas e perdem o valor comercial. Lucro do tomador. O investidor vendido vendeu as ações a um preço alto, né? Ele fez um movimento, ele vende a um preço alto, e com a falência não precisa gastar quase nada para recomprá-las. Ou ele vai recomprar, não sei, às vezes a 1 centavo, 2 centavos, que foi ali da última negociação, ou a zero, né? Se a zero, ele não recompra, ele simplesmente devolve. Poxa, o melhor cenário, a falência de uma empresa, de fato, essa era a minha perspectiva, é o melhor cenário para o vendido, porque ele já vende lá atrás, quando ele for devolver na falência mesmo, ele tendo certeza, geralmente o vendido ele tem informações, né, eles são lobistas, ele tem gente ali em tudo quanto é lugar, eles sabem que no cenário de falência vai ser o melhor cenário para eles. Então, o encerramento do contrato com os papéis, eles perdem a existência jurídica ou o valor do mercado, o contrato do aluguel ele é encerrado, né? A B3 ou a corretora processam a liquidação financeira, justamente porque os papéis, então, juridicamente, eles não vão ter mais nenhum valor, né? Então, o contrato de aluguel ele é encerrado automaticamente. Devolução do doador, as ações são devolvidas tecnicamente, mas seu valor patrimonial é zero, né? O dono original do doador permanece com os títulos podres agora, sem nenhum valor, né? Basicamente vai ter valor dentro da massa falida, em sua custódia servindo apenas para registrar o prejuízo fiscal no imposto de renda, né? A dinâmica das ações alugadas na véspera da falência, nos momentos que antecedem o colapso de uma empresa, a quantidade de ações alugadas tende a subir dramaticamente. Não é o que está acontecendo com a Oi, né? As ações alugadas elas estão caindo dramaticamente, um movimento oposto. Porque a especulação de queda, muitos investidores e fundos percebem a deterioração financeira e começam a alugar as ações para apostar na queda, né? O short selling. O aumento da taxa com a explosão na demanda por aluguel e a redução de doadores dispostos a manter o papel. É basicamente aquela lei da oferta e demanda, né? A taxa de aluguel, conhecida como taxa de BTC, sobe de forma agressiva. Escassez de papéis, em casos extremos, o ativo pode ficar indisponível para aluguel, pois ninguém quer ser o doador de uma empresa que pode quebrar e deixar as pessoas presas em um processo judicial longo, né?
Tudo isso aqui baseado em fontes da própria B3, tá, gente? Aumento de liquidez, né? Então, aqui você consegue verificar essas informações no próprio site da B3. Continuando aqui, o papel das garantias, embora o valor da ação ele vá a zero, a empresa faliu, né? O processo de aluguel ele é seguro para o doador em termos operacionais. Garantias exigidas, o tomador deve manter garantias, dinheiro, CDBs e outros títulos depositados na B3. Ajuste diário, se a ação cai, o tomador recebe a diferença. Se a empresa faliu, ele embolsa o valor da venda inicial e as garantias são liberadas após a baixa definitiva do contrato. Melhor cenário para o vendido, né? Pois muito bem. O que a gente está acompanhando aqui, pessoal, inclusive no preço da ação, né? É engraçado que o preço da ação vem caindo. E eu acredito que o preço da ação vem caindo, isso aqui é justamente porque o vendido, geralmente, quem são os vendidos? São grandes instituições financeiras que têm dinheiro, obviamente, recursos tecnológicos, recursos humanos especializados, têm expertise nesse tipo de operação. Geralmente eles fazem uma operação estruturada, que é conjugando ali instrumentos, né, financeiros como derivativos, ou não tem derivativos, mas geralmente é derivativos, mercado a termo, o mercado de short, né, o mercado vendido, o aluguel de ações e o papel à vista também. Eu acredito que desde aquela última queda que nós tivemos ali em novembro, né, de 25, chegou a 5 centavos, depois subiu demais, foi um movimento especulador. Não tem grandes investidores na Oi? Não tem nenhum. Isso aqui era basicamente vendido em cima da empresa, que estava com papel à vista justamente para poder fazer esse movimento especulador. Né? E eu acho que é muito parecido com o que está acontecendo com o IRB. Né? A gente viu ali o Goldman Sachs em cima do IRB, para mim é só um movimento especulativo, até porque as ações do IRB devem ir para baixo com a ação saindo aí do índice B3. Só dar um exemplo aí de uma outra empresa, nem acompanho mais o IRB, já não tenho mais nem interesse nessa empresa, mas só para dar um exemplo aí que me veio, que ocorreu à mente, de uma empresa ou de uma operação estruturada envolvendo players, né? Do mercado financeiro. Então acontece a mesma coisa aqui na Oi. Então, quando a gente vê esse tipo de movimento aí de vendido sobre a Oi, basicamente ele faz operações estruturadas, no caso aqui da Oi, muito provavelmente conjugando o papel à vista, juntamente com o aluguel das ações. Agora, por algum motivo que a gente ainda não está claro, eles estão desesperados para sair da Oi, tá? Da posição vendida da Oi. Eu nunca tinha visto uma queda tão grande nesse passado recente aqui, acompanhando a Oi. No intradia, caiu 1.100.000 ações alugadas, né? E o vendido ele também trabalha, ele costuma trabalhar, dependendo do tipo de vendido, né? Com o patrocínio à desinformação, né? Basicamente, o que ele faz? Não é de interesse do vendido que pessoas, principalmente pessoas físicas, que são as mais vulneráveis, né? Que é principalmente o psicológico da pessoa física, que ele é, né? Enfim, é um psicológico de uma parte significativa das pessoas físicas. Não é um psicológico forte, as pessoas têm ali aquele desespero, aquelas oscilações emocionais, principalmente aqui na Oi, né? A gente viu muita gente desesperada, vendeu as ações e fica xingando a empresa, essa coisa toda. Até hoje, né? Tem gente aí que eu acho que fica muito magoado, xinga a Oi, me xinga. Ainda não tem mais ações da Oi, mas tá lá xingando a empresa, tá lá fazendo esse, ao invés de lutar pela Oi, né? Fica basicamente igual criança birrenta aí no parquinho de diversões porque não tem o brinquedo mais na mão dela. Ou porque não conseguiu manter o brinquedo na mão dela. Então o que acontece? Vendo esse cenário, o vendido ele ataca muito o psicológico, principalmente de pessoas físicas, aí vai em rede social, matéria falsa, fake news, qual que é a técnica do vendido, principalmente para atacar o emocional de investidores, em especial as pessoas físicas? Confunde a confusão, mistura informações para causar confusão nas pessoas. Olha como são baixos, né? Então é a confusão, fake news, informações falsas, começam a espalhar informações falsas. O vendido, ele trabalha também com, às vezes, o mesmo vendedor, o mesmo patrocinador, né, que compra ali uma determinada pessoa, uma empresa para fazer isso. Cria um monte de perfil falso em rede social só para ficar batendo na empresa, o tempo todo batendo, xingando a empresa, xingando pessoas sérias aí da empresa que eventualmente acompanham a empresa de uma maneira séria, atacando a honra, caluniando e difamando.
é uma das técnicas mais baixas que existe dos vendidos. E é o tempo inteiro, o tempo inteiro. E aí vira aquela coisa, uma mentira dita várias vezes acaba virando uma verdade, aí, ou uma confusão, ou uma verdade mal dita, ou uma verdade dita, vamos dizer assim, só com uma parte de verdade, né? Mas uma parte de mentira, ou seja, uma frase aí que confunde as pessoas, que mistura informações verídicas com informações falsas, com o fim de confundir, isso acaba virando uma verdade. E o vendido ele faz isso porque não é de interesse do vendido que haja concorrência, que haja gente comprando as ações da Oi, especialmente pessoas físicas, para que concorra com ele no eventual momento que o vendido precisar, via mercado, recomprar as ações. Né? Ter mais gente comprando, obviamente, vai fazer com que o preço da ação suba. Isso não é bom para o vendido. Então, o vendido, isso daqui, eu acho que ele traz muito mais mal do que bem. Algumas pessoas argumentam que o vendido traz liquidez para o mercado. Não, não é verdade. Quem traz liquidez para o mercado é o formador de mercado, que é uma instituição aí que é contratada, né, o formador, porque a responsabilidade dele é trazer liquidez ao mercado, não vendido, né? O formador de mercado que ele tem ele aí tem que fazer suas técnicas próprias, vamos colocar aí a função é disso. Mas o vendido faz isso, né? Isso é muito comum. E aí o que a gente vê? Infelizmente na Oi, a gente teve lá atrás, né, um marketing para se comprar a Oi. Quando lá atrás, antes de grupamento, a ação estava 1,50. A empresa valia mais ou menos uns 6 bi, né? 6 bi, muita pessoa física comprou lá. Houve um marketing, principalmente patrocinado por corretora, grandes investidores, que na verdade queriam que pessoas físicas comprassem lá atrás para que eles pudessem vender. Né? Alguns deles eram credores, aí conseguiram ações da Oi, queriam ter liquidez e vender por um preço razoavelmente interessante para eles, né? E aí veio essa propaganda, compre Oi, e não sei o que, e começou a vir figurão no mercado e tal, um monte de pessoa física comprando. Foi uma das maiores sacanagens que se fez na Bolsa de Valores. Por isso que a gente fala que na Bolsa de Valores a pessoa tem que ficar esperta, porque tem muita gente mau caráter lá, que basicamente está pensando no próprio bolso, tá? São egoístas, individualistas, gananciosos, que só olham para o próprio bolso e que o resto que se exploda. Não tem um pensamento de ecossistema, né? Então naquela época a gente viu muito figurão, aí compre Oi, estou animado com a Oi, que não sei o quê. Na verdade eles estavam incentivando que pessoas físicas comprassem a Oi, por isso que tem muita gente hoje com preço médio altíssimo, e eles, na verdade, que estavam incentivando, eles estavam vendendo. Foi um dos maiores, assim, das maiores sacanagens que fizeram na Bolsa de Valores. E aí, o que aconteceu é que depois disso, a empresa ela ainda continuou dentro do seu processo de reestruturação, uma empresa, de novo, abandonada, com um patrimônio gigantesco, mas muito desse patrimônio abandonado, foi sendo saqueados tanto por altos nomes aí da empresa, mas também por pessoas comuns que às vezes iam lá, roubava cabo de furtava, né, cabo de cobre, essa coisa toda, uma empresa abandonada até chegar na situação que a gente está hoje, né? Bom, em linhas gerais, o que a gente tem é isso em relação ao movimento do mercado e é isso em relação ao movimento dos vendidos e também fazendo um pequeno paralelo aos saques que fomos observando ao longo aí da história da Oi. Isso aí é de conhecimento geral, né? Mas de vez em quando é bom a gente rememorar isso daí, porque todos esses temas estão intimamente ligados. De qualquer maneira, por algum motivo que não sabemos, né, o vendido ele está saindo aí da Oi e quando ele sai, geralmente começa, né, a fake news, a confusão, a difamação, né, começa. E aí fica um terror psicológico que eles promovem, né, tudo isso aí começa. E aí fica uma lição para vocês, leiam nas entrelinhas. Não se deixem acreditar simplesmente naquilo que tu lê. Leia nas entrelinhas, tenha uma interpretação mais profunda das coisas e dos fatos. Se tem muita gente batendo na empresa, tem coisa aí, viu? Tem coisa aí. Bom, então essa situação que nós temos, eu acho que a ação ela caiu muito por efeito dos vendidos, né? Tá saindo na ponta vendida, mas também tá saindo na ponta vista. Tá muita atenção nisso daqui. E de novo, se fosse para a empresa tá falindo, aí fala assim, agora acabou, vai vender Oi Soluções lá por 1 bi 400, né? Vale uns 4, 5 bi, mas vai vender por isso aqui, vai ser dado aí para alguém no mercado.
A Vital ali, a participação da Oi na Vital vai ser dada pro BTG, né? O BTG compra por isso aí e já fica com tudo, ou seja, acabou a Oi, acabou. Aí é falência, né? Se realmente fosse isso, o número de ações alugadas já estaria em 10, 12, 15, 20 milhões de ações alugadas. A taxa do aluguel já estaria aí, ó, 15, 10, 20% ao ano. Não é isso que está acontecendo, o oposto, tá? Então, eu estou gastando esse tempo todo, porque esse movimento aqui, ele é muito importante. Por isso que eu estou gastando muito tempo para falar sobre isso. Vamos falar sobre as decisões da Oi. Basicamente aqui, eu não vou demorar muito tempo, a gente tem algumas questões que me chamaram a atenção. Tivemos duas decisões recentes, tá? A primeira delas, que me chama a atenção, e aí a gente vai de novo para a venda dos ativos da Oi, né? Bom, venda dos ativos de cobre, a gente está vendo aqui que está sendo permitido, né, enfim, deferido a venda dos ativos de cobre. Aqui as recuperadas requereram alienação de cabos de cobre instalados em postes destinados a serviços de telecomunicações, classificado como sucata, que em razão de sua licença possui por valor venal de R$ 9,50 o cobre. O cobre ele está sendo vendido por valores muito mais altos, tá? Eu peguei aqui no site de um ferro velho, inclusive, né? Quanto que um ferro velho, isso aqui é lá parece que é do litoral de São Paulo, enfim, lá de São Vicente, exatamente, o litoral lá paulista. Eles estão cobrando, isso aqui é só pra gente ter uma ideia, tá? O cobre que eles estão cobrando lá, o cobre mel tá R$ 59,00, o cobre mi R$ 55,00. Isso aqui seria o cobre, entre aspas, descascado, né? O cobre mais puro. Aqui eu consegui ver que o cobre com capa ou misto, ele está sendo vendido por cerca, tá aqui ó, cobre com capa, né, fios, R$ 10,00 o quilo. Tá mais ou menos o mesmo, pelo que eu entendi aqui, né, a Oi ela tá basicamente vendendo o cabo mesmo, né, com fio e tal. Então assim, eu acho que talvez, enfim, aí é aquela coisa, né? Tá vendendo com a capa, ok. Mas será que não era melhor a Oi fazer um trabalho de beneficiamento desse cobre? Porque olha só, se ela tira o fio dele, né, que é o cobre misto, queimado, enfim, se ela tirar o fio ou o cobre limpo, ela consegue vender por quase 6 vezes o valor desses R$ 10. Então ela está perdendo muito dinheiro nisso aqui por não beneficiar esses cabos de cobre, tá? Isso aqui é um detalhe muito... porque assim, a gente está falando de toneladas de cabo de cobre. Não era melhor a Oi fazer... Porque aí também chega no ponto que a empresa está abandonada, né? Pois é. Não era melhor fazer um trabalho interno de se retirar essa capa aí desses cobres e aí você consegue vender isso daqui, você está vendendo aí por R$ 9,50, você vende por R$ 60, R$ 50, R$ 55. Eu acho que é melhor, né? Ou de novo, né, e aí que é falta de administração ou má administração, aquela coisa toda, vendendo o seu patrimônio bilionário por muito menos do que vale. Isso aqui me chama a atenção, né? Fiquei muito triste quando eu vi esse valor aí. Cobre está sendo negociado a 40, 50 reais o quilo, pessoal. Hoje está vendendo por R$ 9,50. De graça aí, né? De graça. Pois você que já se está vendendo esse cobre com a capa, né? Com aquela capa que vendesse por tirasse a capa, fizesse um trabalho interno ali e vendesse pelo quinto, pelo sexto, né, 5 vezes, 6 vezes o valor ali do cobre. Bom, esse é um detalhe que me chama a atenção e que a gente fica, né, bem triste, porque sabe que isso pode ser vendido por muito mais. Espero que talvez eles se conscientizem, espera um pouco para vender esse cobre, vende mais lá na frente, né, numa outra situação, enfim. Um detalhe, aquisição de direitos creditórios pela ITN Capital de Ativos, isso aqui é do processo do PASEP da Oi, tá? O gestor judicial se manifestou favoravelmente à viabilidade da alienação do ativo consistente em direitos creditórios que possa surgir nos autos do processo tal, informou ainda que promoverá a realização e juntar dos autos do laudo de avaliação, aguarda de juiz a apresentação do referido laudo de avaliação. O qual se concede o prazo de 2 meses. Esse daqui é um processo valiosíssimo da Oi. Eu consegui... Cadê o processo aqui? Deixa eu ver. Acho que vai estar para cá. Esse processo, eu consegui a íntegra dele. Tem um site aqui na internet, né, que é processo rápido, negócio. Você paga lá. Quem é advogado sabe. Você paga, eu paguei, eu acho que foi 17, 20 reais. Eles traem as informações históricas do processo e disponibilizam para nós.
Chegou para mim aqui 1.477 páginas, né, para eu poder estudar, para eu me divertir bastante aqui estudando, lendo, né, fazendo as minhas reflexões. E esse aqui é o processo do PASEP. O número é o mesmo, né? Vocês conseguem ver aqui, o processo começou em 2008, o número do processo está aqui, enfim. Qual que é o valor inicial da causa, Guilherme? Lá atrás, 204 milhões de reais em 2008. Se a gente faz uma atualização, né, do processo, pedir para a inteligência me ajudar nisso daqui, a inteligência artificial, na Justiça Federal da Selic, pela atualização, esses 204 reais, se fosse de 2008 para cá, dariam cerca de 900 milhões de reais atualizados pela Selic, né? Ou seja, isso aqui é praticamente 4 vezes mais. Processo valiosíssimo. Quem está querendo comprar é essa ITN Capital, né? Essa empresa aqui, Solução Agro e Investimentos. Aí a gente precisa ver, né? Qual que é a avaliação aí desse processo e principalmente por quanto que esse pessoal aqui está querendo comprar. A Oi, isso aqui é um detalhe lá do passado, né? Que eu acho que precisa ser revisitado. Vendeu alguns de seus processos, alguns de seus direitos creditórios, seus processos, a valores assim, 20%, 30% do que valia, né? É realmente altamente questionável. Eu espero que isso não aconteça com essa aquisição de direitos creditórios, né? Então a Oi já fez isso lá no passado com uma força maior e eu espero que novamente a gente não tenha esse problema acontecendo aqui com a empresa nesse caso dessa venda. E eu acredito que talvez dentro de uma outra perspectiva da Oi, aquelas vendas que a Oi fez, seus direitos creditórios lá atrás, né, para algumas instituições financeiras, algumas delas inclusive ligadas ao BTG, isso aí precisa ser revisitado. Porque a Oi deixou muito dinheiro na mesa nesse processo. Às vezes era um processo com valor de face, ali o valor estava, sei lá, 100 milhões, vendeu por 20, deixou 80% aí. Sabe? Uma coisa assim, realmente dramática na minha visão. Isso daqui, aí aqui eu quero fazer um detalhe. Essa palavrinha aqui, direitos, essa expressão, né, não é uma palavra, é uma expressão, aquisição de direitos creditórios. Quando a gente fala na aquisição de direitos creditórios, aqui eu quero chamar a atenção novamente para os nossos amigos lá do sindicato, João de Moura Neto, todas as entidades e as federações sindicais, que eu chamo a atenção nisso aqui, porque a gente precisa lutar. É aqui, ó, aquisição de direitos creditórios da arbitragem da Oi. Talvez aqui esteja a chave principal para se batalhar lá com a Anatel, lá com o ministro das Comunicações, Frederico Siqueira, que já foi empregado da Oi, já trabalhou na Oi, já foi diretor da Oi, para se brigar junto ao Ministério da Fazenda, para se brigar junto ao Ministério do Trabalho, em prol dos trabalhadores da Oi. É aqui que está a aquisição de direitos creditórios da arbitragem, junto ao BNDES. Porque a Oi é uma empresa que, apesar dela não ser pública, mas ela é uma empresa privada que presta diversos serviços essenciais à população brasileira. E outra coisa, está nas mãos de milhares de acionistas, pessoas físicas brasileiras. Então, quando a gente fala em aquisição de direitos creditórios da arbitragem, é o mesmo movimento que a Oi já vem fazendo, já fez várias vezes e vem fazendo em vários momentos da sua história, que é a venda de direitos creditórios da arbitragem, aquisição de direitos creditórios da arbitragem. Talvez seja aí que esteja a chave para a quitação e a liquidação da dívida da Oi, ou o endereçamento do pagamento da dívida da Oi. É aqui que a gente precisa, a nossa luta precisa estar focada nisso daqui. A aquisição de direitos creditórios da arbitragem pelo BNDES, BID e um conjunto de instituições financeiras. E não ficar com essa historinha, mas é empresa privada. Aqui a gente não... Gente, empresa privada que presta serviços essenciais para a população brasileira. A gente precisa ter um pensamento amplo e não fechado. É uma empresa privada. Empresa privada que tem mais de 200 mil acionistas, pessoas físicas, brasileiros que investem na empresa, que tem aí mais de 660 mil credores, pequenos empresários, fora os milhares de trabalhadores aí que direto e indiretamente são afetados. Eu acredito que seja mais ou menos uns 20 mil, se você pegar Tato, Serrede, os próprios trabalhadores da Oi, os que foram desligados da Oi ou que saíram da Oi nesses últimos anos. É muita gente, são milhares de trabalhadores, milhões de pessoas direto e indiretamente afetados, fora os terceirizados. Né? Então é aqui que tem que estar a nossa luta, é aqui que eu acho que tem que se focar a luta das entidades sindicais quando elas fizerem, aí os nossos amigos das entidades sindicais, quando elas fizerem o acionamento junto às autoridades, que elas têm entrada lá muito maior, muito melhor do que nós acionistas. Continuando aqui, a gente tem uma outra decisão,
onde aqui a gente continua a briga de duas áreas, né, de duas partes muito grandes, né, que é o Pinco de um lado e o BTG de outro. É uma briga que eu acho que é o seguinte, é a briga de dois errados, né, porque tem inconsistência na, na quando a gente vê ali a, a forma como essas duas instituições, Pinco e BTG, se relacionaram com o patrimônio da Oi, teve problemas ali. Então, assim, é uma briga de duas áreas ou de dois players que tiveram problemas e que parece que teve coisa. Parece, olha a expressão que eu estou usando, parece que teve coisa errada ali quando eles estiveram vinculados diretamente ao patrimônio da Oi. Então, ali, é uma briga que, igual eu falo, né, gente? Eu sou uma pessoa completamente desapaixonada. Eu acabei sendo assim na minha vida, né? Desapaixonado, acabei me tornando isso, um desapaixonado e um independente. Porque eu não acho que exista no mundo como um todo vilões e bandidos. Uma pessoa que seja completamente ruim e a outra que seja completamente boa. Não. É um pouco dos dois, né? Às vezes que você vê. Por isso que a gente não tem que ser fã de nada, nem de ninguém, nem de empresa, nem de nenhuma parte, nem de político, nem de partido político, nem de nada. A gente tem que ter uma visão independente e mais fria a respeito das coisas. Aqui é uma briga de duas instituições que apresentaram problemas quando se relacionaram com a Oi, né? Por isso que eu falo, aqui a gente vai narrar de uma maneira independente, mais complicada, né? Aqui, olha só, olha o problema que está dando nessas duas aqui. Então, narra o gestor judicial que recebeu a notificação que ele foi dirigido por fundos sob gestão ali da Pinco, por meio de seus advogados norte-americanos, em 28 de abril de 26, agora, né? Semana passada. Que notifica os seguintes termos. Se a Oi concretizar a venda da Vital, conforme previsto atualmente, a Oi estará violando as indentures e o Intercreditor Agreement. Estará sujeita a um litígio de grande envergadura em Nova York. Se a venda prevista da participação na Vital for concluída, os recursos serão desviados da estrutura de distribuição acordada devido aos termos da oferta. Os titulares dos títulos não receberão todos os recursos aqui tem devido nos termos do Intercreditor Agreement. Esperamos plenamente que o Tribunal de Nova York considera as partes da Oi e as partes do BTG, bem como quaisquer pessoas físicas ou jurídicas agindo em conjunto com elas, responsáveis pelo valor total dos prejuízos e danos significativos causados a Pinco e a outros detentores de títulos decorrentes dessas violações e dos esforços consistentes e intencionais das partes para que elas ocorram. Você vê de um lado, né, o BTG querendo comprar os ativos da Oi a preço de nada, né, pagando uma fração do que valem, o que já é algo que o BTG faz, né? Ele quer comprar ativos a um preço muito barato. Só que a gente também tem que ter um limite nisso daí, né, gente? Você vai comprar um ativo barato, ok, mas assim, não é escalpelar uma empresa nesse sentido, né? Igual muita gente comenta que vários ativos da Oi foram para a estrutura do BTG a preços extremamente baratos. Isso não é justo que aconteça com uma determinada empresa, né? E de um outro lado, a Pinco querendo receber. O que se diz também é que na época que a Pinco estava ali na frente da Oi, junto com a S.Lo e a Ashmon, basicamente eles tentaram jogar a recuperação judicial lá para Nova York para tentarem terem prioridade no recebimento daquilo que a Oi deve para eles dentro ali do âmbito dos Estados Unidos. E aí eles poderiam, isso é o que falam, tá, gente? E aí eles poderiam ter o recebimento da dívida que a Oi tem com eles de uma maneira mais antecipada. Que a gente está falando aí de 1 bilhão 450 milhões de dólares, né? Se você for pegar a dívida dolarizada da Oi, que aí está dentro, né? Pinco, S.Lo e Ashmon, eventualmente outros credores aí. Então, na verdade, é assim, como é que é aquela expressão, né? Farinha é pouca, meu pirão primeiro. Cada um tá querendo ser garantido. Aqui não tem mocinho e vilão. Não tem gente legal e gente ruim. Cada um tá querendo o seu. É isso, né? Aqui a gente vê o capitalismo nu e cru. Cada um querendo levar o seu e o resto que se exploda, né? Em termos gerais é isso. É isso. Então, assim, basicamente, como é que resolve isso aqui tudo, Guilherme? Primeiro, barra essas vendas aí da Oi Soluções e da Vital, isso é um absurdo. Depois, a gente precisa realmente ver essas diversas diluições que a Oi teve no capital da Vital
Isso aí não é justo, isso aí tem que ir para a justiça e aí precisa reaver participação dela no capital do Vital, bem como precisa reaver também, ou ter, na verdade, né, um aluguel ali dos seus imóveis, e a gente precisa ver também os termos do contrato ali de venda da Infraco, em especial aqueles dutos, né, enfim, esses patrimônios, isso de um lado. Do outro lado, eu acho que a gente precisa ter logo o adiantamento de direitos creditórios da arbitragem. Ninguém fala sobre isso. Ninguém, só eu que fico falando, né? Insistentemente, gritando aqui, arbitragem, arbitragem, arbitragem. A imprensa não fala nada, né? Enfim, os outros players que estão aí também não comentam sobre essa questão. Eu que fico falando, arbitragem. Senhor ministro, arbitragem. Por que você fica falando tanto isso, Guilherme? Sai dinheiro da arbitragem, vai pagando um monte de gente, paga Pinco logo de uma vez, mas primeiro paga trabalhador, paga os pequenos credores, paga ali a Pinco, ou começa a já dar o dinheiro da Pinco, e a Pinco já vai parando, né, de ficar com todos esses acionamentos, e vida que segue, tá? Voltando. Então, assim, porque as circunstâncias em torno da venda da Vital demonstram, né, que a oferta é resultado de um comportamento coordenado e colusivo entre as partes do BTG e as partes da Oi. Os detentores de títulos e seus representantes protegerão e farão valer plenamente seus direitos, inclusive utilizando os abrangentes procedimentos de produção de provas dos tribunais de Nova York para revelar ampla evidência, tanto comunicações escritas quanto depoimentos de testemunhas, que reforcem ainda mais essas alegações e revelem todos os atos ilícitos e fraudulentos cometidos em conexão com o processo de venda e a oferta das partes do BTG. As partes da Oi estão, portanto, sujeitas à responsabilização não apenas por suas violações contratuais, mas por todas as outras condutas ilícitas relacionadas à venda da Vital e por sua conduta ilícita em relação aos credores. Aqui a gente tem um detalhe muito seguinte. A Pinco é uma instituição gigantesca lá nos Estados Unidos. Obviamente que o poder público norte-americano ele vai proteger as suas empresas. A Pinco é americana, né? Então, assim, BTG tem operação nos Estados Unidos. Eu não sei se outros membros aí, né, autoridades que estão vinculadas ao processo ali, autoridades públicas, né, vinculadas ao processo de recuperação judicial da Oi, tem vinculação, às vezes tem propriedade, né, tem conta no exterior, não sei. Se tiver, comecem a ficar um pouco mais atentos nessa questão. Porque o americano, a justiça americana, o poder público americano vai proteger o cidadão e as empresas americanas, né? Vai proteger a Pinco. E a Pinco ali, a gente está falando de uma instituição trilionária, literalmente trilionária. Então, assim, começa a ficar uma coisa. Você acha que a Pinco já não acionou o poder público norte-americano? A justiça norte-americana? Já não acionou lá os departamentos executivos também norte-americanos, lá, aqueles departamento de Estado, sei lá o quê? Óbvio que sim. A gente está falando aqui de um patrimônio milionário, bilionário da Pinco. Então, assim, estamos mexendo com gente muito grande nos Estados Unidos. Quem é hoje brasileiro que tem uma parte relacionada, ou seja, que se relaciona a esse processo de recuperação judicial da Oi, seja autoridade decisória, seja o próprio BTG, que obviamente tem operações nos Estados Unidos, tenham muito cuidado com isso daqui. Vocês estão vendo, olha o que a Pinco ela está sendo dura e ela está dando um aviso. Então daqui a pouco começa a ter dinheiro bloqueado lá nos Estados Unidos, começa a ter problema lá com o patrimônio que está nos Estados Unidos, começa a ter bem bloqueado nos Estados Unidos, começa a ter conta bloqueada lá nos Estados Unidos, e aí depois não sabe por quê. Então assim, né? Aqui isso aqui não é brincadeira. Isso aqui não é brincadeira. Não é. Né? Então, eu acho que a gente tem que ter muito discernimento, né? Principalmente com essas vendas desses ativos aí. Aqui no Brasil a gente não está satisfeito com isso, está escandalosa essa situação da venda aí, da participação da Oi na Vital, está escandalosa, as autoridades, eu não estou vendo ninguém fazer nada, ministro não faz nada, Anatel não faz nada, CAD não faz nada, o presidente da República não faz nada, Poder Judiciário, primeira instância, está homologando, segunda instância está calada, ninguém faz nada, né? O único que eu vi se pronunciando contra isso que foi o Ministério Público, que fez realmente uma boa, né? Mas de resto, e aí vai continuar isso aqui? As consequências estão aí, né? Principalmente para quem tem bem lá nos Estados Unidos. Você acha, eu vou falar de novo, você acha que o poder público norte-americano, o judiciário norte-americano, o executivo norte-americano não vai proteger os seus cidadãos e as suas empresas? É óbvio que vai. Vai proteger com toda a força.
quem é brasileiro, quem é banco brasileiro lá nos Estados Unidos, quem é CPF brasileiro lá nos Estados Unidos, não é nada. Para eles lá é o cidadão americano. Então eles vão bloquear, vão. Então, assim, a gente precisa ter, né, para as autoridades que estão aí, para banco, para as instituições, muito cuidado. Vocês estão lidando aí com os Estados Unidos e, obviamente, eles se protegem lá, por motivos óbvios. Continuando, aponta para o propósito dos fundos PINCO estarem se preparando para o juizamento de ação de responsabilidade pessoal do gestor perante corte norte-americana, pois a notificação sustenta que as partes da OI devem preservar, e já deveriam estar preservando, todos os documentos e comunicações, incluindo comunicações eletrônicas, tais como e-mails, SMS, mensagens do WhatsApp, relacionados de alguma forma ao tratamento dado pelas partes da Oi a PINCO e aos demais titulares de títulos, bem como a venda da participação na Vital, para que possam ser apresentados na fase de produção de provas do processo judicial que se seguirá, o que não encontra nenhum respaldo e viola o sistema judicial brasileiro. Posso tecer comentários sobre o limite de sua atividade como gestor judicial dentro do limite da recuperação judicial, sobre o qual encontra-se o grupo E, da ciência ao juízo dos termos da resposta encaminhada ao notificante, pois bem. Todo narrado pelo gestor judicial está devidamente demonstrado pelos documentos tais em língua norte-americana compreensível para esse magistrado. Os termos da notificação endereçada ao gestor judicial pelos fundos PINCO causam profunda espécie desse juízo, sempre partindo da premissa de que as partes e ou interessados no processo judicial nele atuam com boa fé, quer este juízo, quer crer que o conteúdo de missiva pode decorrer do fato dela ser originada de profissional atuante dos Estados Unidos da América sem conhecimento jurídico ou do sistema legal vigente em nosso país. Mas eles estão falando do sistema legal deles lá, doutora. Não é mais Brasil, é Estados Unidos. E assim o é porque atribui ao gestor judicial a prática de atos que por ele não foram nem poderiam ter sido praticados, mas sim decorrem de decisões judiciais proferidas no curso do processo de recuperação judicial do Grupo OI, no qual atuam não só os recuperantes interessados, entre eles o Grupo PINCO, órgão do Ministério Público que observa os princípios constitucionais contraditórios e ampla defesa, e também está submetido a duplo grau de jurisdição, o qual no Brasil pode chegar a quádruplo grau de jurisdição. Mas são justamente vocês, aí, né, a gestão judicial da OI e a primeira instância judicial, que estão promovendo e homologando a venda da participação da OI na Vital e a OI Soluções, a preços que o mercado inteiro entende como baixos, extremamente baixos, que não vão resolver o problema da dívida da OI. E aí? Vai ficar por isso mesmo? A PINCO vai ficar lá sem receber. Daqui a pouco a OI entra em falência, a PINCO vai tomar um baita de um prejuízo, nós acionistas um baita de um prejuízo, os credores, os demais credores, pequenos credores, um grande prejuízo, trabalhador, e aí, vai receber alguma coisa, não vai? Vai até 150 salários mínimos, né? Muitos deles têm que receber muito mais do que isso. E não vai acontecer nada. O Ministério das Comunicações não fala nada, o Presidente da República não fala nada, a Anatel, então, essa aí esquece, né? Essa aí, enfim, essa aí esquece, a Anatel esquece. O Ministério do Trabalho não fala nada, o Ministro da Fazenda não fala nada, ninguém fala nada, né? Nesse contexto, a notificação é encaminhada ao gestor judicial, que o insta a não concluir a venda da participação na Vital, aparenta à primeira vista absoluto desconhecimento do processo de recuperação judicial brasileiro e o fato de essa venda decorrer de decisão proferida em seu curso, passível de ser discutida pela via do recurso dirigido às instâncias superiores. Ocorre que, para além disso, recentemente os fundos PINCO apresentaram moção ao juízo norte-americano, nova-iorquino, no caso norte-americano, óbvio, buscando obstar a alienação da participação acionária da OI na Vital. Sua moção foi rejeitada após reconhecimento incumbido à Justiça Brasileira conduzir a recuperação judicial do Grupo OI e os atos a ela inerentes, dentre os quais se insere a aludida venda participação acionária conforme previsto no plano de recuperação judicial homologado. Então, em análise sucessiva da notificação, é também possível dela inferir que busca o notificante por via transversa se insurgir contra e rediscutir os próprios fundamentos da decisão correspondente a desse juiz que homologou a proposta apresentada para aquisição da participação acionária na Vital e ainda da decisão proferida pela Corte nova-iorquina, ou seja, há também a possibilidade de pretender subverter a soberania das decisões da justiça brasileira, que pode acenar no sentido de máxima gravidade de conduta. Olha só, é importante, né, a justiça brasileira começar a ter um pouco mais de sensibilidade nisso daqui, porque começa a virar uma questão de briga internacional, de direito internacional, de briga entre duas nações. Então isso aqui está escalando de um jeito que a gente pode ser resolvido de uma maneira muito mais fácil.
é muito mais tranquila. Então, assim, vamos já dar um resultado para isso aqui. Daqui a pouco você cria uma tensão internacional, e aí podemos começar a ter problemas diplomáticos nisso aqui, porque não é brincadeira, a gente está falando da Pinco, que é uma baita de uma empresa norte-americana, trilionária, riquíssima, brigando, ao nível que a Pinco está, cria-se uma tensão internacional desnecessária. Isso aqui está escalando para algo desnecessário, que pode ser muito bem resolvido com adiantamento dos direitos creditórios da arbitragem. Então, assim, a gente está chegando numa situação insustentável. Tudo isso, será que está demorando tudo para acontecer por causa das eleições? É esse é o ministro das Comunicações, Frederico Siqueira, presidente da República, ministro do Trabalho, Luiz Marinho, presidente Lula, vai deixar para chegar nas vésperas das eleições para soltar o dinheiro da arbitragem da Oi? Será que é isso que está acontecendo? Olha o problema, olha como que isso aqui está escalando. Então, assim, pelo amor de Deus, né? Em sendo assim, ciente deste juízo, do ocorrido à luz das considerações acima elencadas, entende necessário de tudo da ciência e a primeira Câmara de Direito Privado preventa para o presente processo e presidência do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro e a Corregedoria da Justiça do Tribunal do Rio de Janeiro. Mas vocês vão ter que oficiar também a Embaixada dos Estados Unidos daqui a pouco, tá? Corregedoria aqui do Brasil, e aí? Corregedoria do Tribunal de Justiça não tem poder sobre os Estados Unidos lá não, tá? Não tem poder, por exemplo, sobre o que a Justiça norte-americana faz lá, não tem poder sobre a influência da Pinco sobre o poder público norte-americano. Está se criando uma tensão diplomática que pode escalar para níveis diplomáticos completamente desnecessária, sendo que isso aqui pode ser resolvido de uma maneira muito mais fácil. Então, muito triste isso daqui, né? Eu vejo isso aqui escalando, a problemática que isso está virando, né? E autoridade pública nenhuma toma nenhuma providência. Bom, pessoal, nesse vídeo deu para a gente comentar muitas coisas a respeito aí da Oi. Eu quis detalhar, né, isso aqui de uma maneira condensada em um só vídeo. Continuamos os acionamentos, daqui a pouco eu vou gravar um vídeo sobre o acionamento que fizemos junto à imprensa nacional, tá bom? Fizemos o acionamento aí junto à imprensa nacional e o que nós vamos fazer, né, obviamente, é continuar a nossa luta. Porque a gente não é investidor ou não é acionista, né, de ficar atrás do home broker, da escrivaninha, ou escrevendo ou reclamando em rede social igual criança birrenta e não fazer nada. Então, assim, a gente está indo à luta, a gente está realmente correndo atrás, né, do nosso patrimônio de acionistas, em paralelo também aos trabalhadores, né, o dinheiro dos trabalhadores, o dinheiro dos credores. Então, somos todos no mesmo barco. O que a gente precisa é que as autoridades públicas do Brasil, elas realmente façam alguma coisa e vão à luta, né? Então é isso aí, gente. Eu quero agradecer demais a audiência de vocês. Quero agradecer em especial os membros ouros do canal. Estamos juntos nessa, né? Muitos dos membros ouros, a grande maioria é investidor e é investidor pesado aí de Oi. E nós estamos aqui, obviamente, no mesmo barco, querendo, né, uma resolução, né, algo realmente que se finalize todo esse processo né, de reestruturação da empresa e que acabe de uma vez por todas com essa crise. Não dá para chegar às vésperas das eleições, tá? Tem que ser agora. Um grande abraço a todos vocês. A gente está vendo que tudo isso aqui está escalando, algo completamente desnecessário. Muito obrigado a todos os investidores ativos que correm atrás dos seus direitos e que não ficam aí atrás de um computador simplesmente reclamando, birrento e não faz nada, e não se move. Aqui a gente vai em ação, a gente vai para a luta, né? Lembrando que nada que foi dito aqui representa recomendação nem de compra nem de venda e nem de manutenção de ativos. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima. Fui!